Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Um estudo sequencial da obra O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá, queridas irmãs, queridos irmãos de Ideal Espírita, simpatizantes que estão conosco hoje, acompanhando o nosso Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Sejam todos muito bem-vindos. A querida Luziane Bahia, com quem dividimos aqui a responsabilidade da condução, satisfação imensa, Luziane, e as nossas intérpretes para Libras, a Eliane Carvalho e a Tainã Tinum, do grupo de estudos surdos espíritas, o nosso agradecimento. E também hoje os nossos convidados, a Cordera Abraão Fayad, é vice-presidente doutrinário da Federação Espírita de Mato Grosso, a FENT, e Joedra de Lima, é palestrante espírita, autora do livro Estratégias do Amar. Ela coordena o Departamento de Estudos e Prática da Mediunidade da União Espírita Cristã em Patos, na Paraíba, e colabora com as atividades assistenciais do nosso Lar Tijuca. Agradecemos também aos nossos parceiros de transmissão simultânea e a todos aqueles que estão nos acompanhando, nosso abraço muito carinhoso. Cumprimentamos a todos vocês que estão chegando aqui nesse nosso espaço de estudo, nesta construção tão especial, nesse dia 5 de maio, aniversário do querido Divaldo Franco, completando hoje 95 anos, a quem nós somos muito gratos pelo exemplo, por toda a dedicação à doutrina dos espíritos. Cumprimentamos o querido Carlos, com quem dividimos este painel aqui, já aprendendo muito com esta parceria. Cumprimentamos as intérpretes para Libras, nossos queridos convidados. E hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 5º, Instruções dos Espíritos, e os títulos que vamos estudar: A Melancolia, Provas Voluntárias, o Verdadeiro Silício, Dever-se-á por termo as provas do próximo? Muito bem. Muitos temas hoje, hein, Luziane? Nós vamos agora perguntar para a Joedla no item 25, começando contigo, Joedla. Na semana passada, nós tivemos uma pergunta da Ângela Jucá Sancho. Ela disse assim: a melancolia tem sempre uma causa espiritual? Poderia comentar a mensagem de François de Geneve sobre a melancolia? Seu som está fechado. Boa noite a todos. Muito importante essa pergunta e interessante. Mas, inicialmente, eu quero abraçar a todos vocês, a Carlos, Luziane, a Lacordé, as nossas amigas do trabalho de Libras e todos os queridos ouvintes, internautas que nos acompanham, né? Agora e posteriormente. Dizer de nossa alegria de estarmos juntos nessa noite, né? Do que a gente muitas vezes chama um banquete espiritual. Então, essa mensagem que nos foi trazida pelo espírito François de Geneve, ele vai expressar o pensamento, né, da equipe organizadora da doutrina dos espíritos. E ele vai nos dizer que essa melancolia, ela vai se originar da intimidade do ser espiritual. Mas ele nos traz uma compreensão. Um ponto que a gente precisa destacar é que ele vai colocar a melancolia como uma vaga tristeza. Ele vai dizer assim que essa vaga tristeza se apodera do nosso coração e nos faz ver a vida amarga. Mas qual a origem, segundo o Espírito que trouxe a mensagem? Aí ele vai dizer que é o nosso anseio de liberdade e de felicidade, que brota do íntimo do nosso ser. Então, se nós temos esse anseio, possivelmente é porque nós já tivemos essa experiência, mesmo que momentânea, de felicidade, dessa expansão da liberdade,
E com o processo reencarnatório, tudo isso vai sendo limitado. Então, mas a gente não esquece, a gente tem aquele anseio. E ele nos aconselha que a gente deve resistir, não nos entregar a essa sensação e focar nas nossas missões. E ele vai nos citar, por exemplo, o devotamento à família e outros deveres que Deus nos confiou para que nós possamos enfrentar corajosamente as provas e as expiações. Então, a doutrina espírita vai nos trazer uma nova visão, porque ela abre esse véu da imortalidade. E assim ela vai dizer, olha, espiritualmente você tem um anseio, né? Tem um anseio de felicidade, de liberdade, mas as experiências reencarnatórias muitas vezes são difíceis. Você pode entrar nesse quadro de melancolia. E aí eu peço licença para rapidamente citar a experiência do Dr. Viktor Frankl, que foi aquele criador da logoterapia, em que ele, na própria encarnação, ele teve essa experiência de perda da liberdade. E com essa perda, ele nos trouxe algumas lições, quando ele nos disse que era necessário que nós focássemos, né, para que estamos passando por aquelas experiências. Então, quando nós estivermos envolvidos nessa melancolia, que possamos ter condições de pensar para que eu estou assumindo essas missões. Porque toda experiência é aprendizado para nós que somos espíritos imortais. Então, diretamente mencionando, né, o questionamento de Ângela Jucá, que ela pergunta se tem sempre uma causa espiritual. Se a gente for pensar assim, se tem uma raiz espiritual, uma raiz vamos dizer assim, nas experiências anteriores do espírito, sim. Ele vai nos dizer que sim. Vai nos mostrar que nós tivemos experiências de plenitude antes de aqui estarmos, o anseio dessa plenitude antes de aqui estarmos. Então, Ângela, essas experiências são sinalizadores para que a gente busque pensar quais as nossas missões de vida e para que estamos passando por essas experiências. Interessante, né, Joedra, que a atualidade da doutrina espírita, né, que hoje a psicossomática fala o caso da depressão. Então, a melancolia tem todos os sintomas, né, da depressão quando a pessoa deixa que esses sintomas se aprofunde. E o benfeitor espiritual, ele além de nos trazer essa sinalização, ele nos dá também a dica de como nós nos ajudarmos. Então a gente vê o quanto que a doutrina ela é prática, né, factível, essas mensagens dos bons espíritos conosco, né? Excelente, Joedla e Lacordé, excelentes observações a respeito desse item 25. E a gente queria trazer só uma curiosidade desse espírito que assina a mensagem, o François de Geneve. Teria sido São Francisco de Sales, nascido em 1567, de família muito nobre, um religioso desde a infância, e dedica a sua existência a estas buscas religiosas. Faleceu em Lyon em 1622, era dedicado à caridade, e ele, em determinado momento da sua existência, abriga no seu lar uma pessoa que tinha dificuldades auditivas. E ele cria uma linguagem em símbolos, em comunicação, para estabelecer essa comunicação com eles. Então, ele é considerado um padroeiro dos surdos. E eu achei isso muito interessante, e por isso quis compartilhar aqui com vocês nesse intervalo entre os questionamentos. Vamos lá, então, Lacordé, que a gente vai caminhando para o item 26 agora, e a gente já está entrando em outra temática, né? Provas voluntárias, o verdadeiro silício. E a gente, então, faz a pergunta a Lacordé. Qual a finalidade das provas? É lícito ao homem abrandar suas próprias provas? Então, vejamos que na questão 115 do Livro dos Espíritos,
Allan Kardec tem o cuidado de perguntar aos benfeitores espirituais se nós somos criados espíritos bons e espíritos maus. E na resposta, os benfeitores colocam que fomos criados simples e ignorantes. Simplicidade desprovido dessa complexidade que hoje nós trazemos enquanto homens tecnológicos. Ignorantes do quê? Da verdade. Mas no complemento, então, ele diz assim, a cada um foi dado uma prova, para que possamos estar nos desenvolvendo, ou seja, os atributos, as virtudes que nós as trazemos dentro de nós em estado latente, em sintonia com as leis divinas. Então, aqueles de nós que malbaratamos essa oportunidade, vem a dor e o sofrimento. Então, a finalidade das provas, elas vêm justamente como uma oportunidade abençoada de nós estarmos desenvolvendo esses valores, conforme o benfeitor nos coloca no Evangelho. As provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Então, nós vamos perceber que a prova aqui ela é sinônimo de trabalho, do autotrabalho, do autodesenvolvimento, do autoencontro. Na questão 196, Kardec também pergunta aos bons espíritos, não podendo os espíritos aperfeiçoar-se, a não ser por meio das tribulações da existência corpórea, segue-se que a vida material seja uma espécie de crisol, ou seja, um ambiente que no laboratório se desenvolve, né, as experiências, ou de depurador, por onde tem que passar todos os seres do mundo espírita para alcançarem a perfeição. Olha a resposta, como ela é realmente assim, formidável. Sim, é exatamente isso. Eles se melhoram nessas provas, evitando o mal e praticando o bem, porém somente ao cabo de mais ou menos longo tempo, conforme os esforços que empregue, somente após muitas encarnações ou depurações sucessivas, atinge a finalidade para que tende. Ou seja, o nosso processo da evolução, as provas fazem parte, e a cada encarnação nós reencarnamos com um programa e um propósito. O programa está na horizontal das relações, como diz Emmanuel, o ter, fazer e o estar. O propósito é a vertical, e a cada encarnação nós somos convidados a desenvolver um propósito. E vem justamente aí na questão também 677, que Kardec pergunta aos espíritos, por que prover a natureza por si mesma a todas as necessidades dos animais? Então veja o que ele está perguntando, né? E é justamente o que nos diferencia dos animais. Olha, tudo em natureza trabalha, como tu trabalha os animais. Mas o trabalho deles, de acordo com a inteligência de que dispõe, se limita a cuidarem da própria conservação. Então, vejando que as provas que o espírito passa é diferente dos animais. Os animais eles são regidos por automatismo. Nós, além do automatismo, nós também somos regidos por outra força, que é a força endoevolutiva, que está lá também na questão 115 do Livro dos Espíritos, que é a força da vontade. A força endoevolutiva, só nós a possuímos enquanto espíritos. A força a força autoevolutiva, nós que a possuímos. A endoevolutiva é que está presente em todo o universo. Por exemplo, uma planta que você coloca na sombra, no fenômeno do fototropismo, ela busca o sol. O que é isso? A força endoevolutiva, que faz com que os corpos celestes não se choquem um com o outro, manifestando através da força da gravidade. Então, ela está presente em todo o universo, a força endoevolutiva. Mas nós somos os únicos seres da criação que trazemos a força autoevolutiva, que é a força da vontade. E nós só vamos desenvolver através justamente das provações. Então ele diz assim, olha, quando ele diz assim, daí vem que do trabalho não lhes resulta o progresso. Então os animais eles não têm um progresso como nós enquanto espíritos imortais. Ao passo que ao homem visa duplo fim, a conservação do corpo e o desenvolvimento da faculdade de pensar, o que também é uma necessidade e o eleva acima de si mesmo. Então, as provas têm essa grande profundidade na oportunidade abençoada de nós, Deus, além de nos criar por amor, nos deu duas condições da gente devolver
amorosamente, enquanto co-criador e colaborador. Por isso as provas. Muito bom, Lacordaire. Nós tivemos uma pergunta do Ricardo Mendes. Ele diz assim, melancolia é a mesma coisa que depressão? E nós queríamos juntar essa pergunta a um comentário que foi feito aqui também, está no chat, que é da Maria Imaculada Moura. Foi aí, eu estou com fora do fuso, eu estou com 4 horas de diferença de fuso, eu estou meio perdido aqui no horário. Mas deve ter sido às 9h40. A Maria Imaculada Moura disse assim, eu estou em luto pela desencarnação do meu filho e estou em depressão tomando remédio. Então nós queríamos juntar a pergunta, se melancolia e depressão são a mesma coisa, com um comentário sobre essa manifestação da nossa irmã Maria Imaculada, de que ela está em depressão pela perda do filho. Por favor, Lacordaire. Então, nós vamos perceber que o benfeitor espiritual que nos fala da melancolia, ele começa dizendo de uma tristeza momentânea que nos apossa. Mas se nós não tivermos o cuidado, nós vamos aprofundando cada vez mais, então vamos chegar no que vem a ser a depressão. Ninguém é depressivo, como ninguém é ansioso. Então, nós somos qualidades. Então, eu tenho um padrão depressivo, eu tenho um padrão de ansiedade, porque o que a gente é permanente. Então, muitas vezes, situações episódicas, a desencarnação de um ente querido, muitas vezes um negócio mal sucedido, um acidente que a gente passa, então vem justamente despertar em nós, ou desencadear em nós, um movimento depressivo, que em síntese é a dificuldade de nós lidarmos com a frustração. É como se eu quisesse tomar banho na mesma água do rio 2 vezes. Como a nossa mente funciona por associação, comparação e generalização, ela não distingue o que você está pensando, o que está acontecendo. Então eu fico revivendo aquele acidente, eu fico revivendo a desencarnação do ente querido, a falta que ele faz. Então, daí a importância de nós buscarmos uma ajuda, principalmente uma ajuda, você buscar a casa espírita, através da palestra pública, através do passe, através da área do atendimento espiritual, que aí tem um diálogo fraterno, ou buscar um profissional que possa também lhe ajudar a fazer essa travessia. Então, é algo que merece muito respeito, muito carinho, e realmente é uma doença da alma, porque quem pensa é o espírito. Nós somos um espírito imortal, momentaneamente no corpo. Então é muito compreensivo esses desafios que nós passamos, que pode sim desencadear em nós um movimento depressivo. Muito bem. Vamos, Joedla, já eu queria. No Deixa item eu só 26. dizer uma coisa antes. Por favor, pode falar. Porque o luto é um processo, né? É um processo natural que a gente precisa respeitar, né? Então, no luto você se fecha para poder digerir aquele processo e se realinhar com agora a falta daquele ente na sua organização, né? Então, assim, luto e depressão não necessariamente estão relacionados, né? A depressão é a doença da vontade, você perde a vontade, a energia. A melancolia é algo mais suave, né? Uma vaga tristeza, né? Que você ainda está ali sob controle. E a depressão ela já vai num grau mais aprofundado, né? Isso. Muito bem. Nós temos, então, agora, ainda no item 26, que é um item bastante longo, né? Que tem muitas propostas aqui, Joedla. Nós queríamos unir um comentário da Giane Lima. Ela botou assim, nunca, porém, numa negligência que seria mais preguiça do que virtude. A que preguiça ele se refere? A falta de fé ativa? Ela manda abraço desde Nova York. E nós encontramos também um item que diz assim, se Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, haverá mérito em procurar alguém aflições que lhe agravem as provas por meio de sofrimentos voluntários? Eu
vamos entrar nessa pergunta, depois a gente comenta a primeira. Me chamou logo a atenção, né, porque esse item foi escrito por um espírito, né, que criou o pseudônimo de Anjo da Guarda. E eu fiquei pensando a imagem que esse espírito quis trazer para a gente, né? Aquele que cuida, que zela amorosamente. Esse foi um ponto que me chamou a atenção nessa mensagem quanto ao autor, o termo que ele usou, né? Agora, o termo sofrimentos voluntários. Eu comecei a olhar e pensar assim, o que eu entenderia por sofrimentos voluntários, né? E depois, nos próximos itens, a gente vai trabalhar, né, alguns tipos, né, de sofrimentos voluntários, e nesse próprio texto, mas ele é muito, assim, nos auxilia muito quando vai falar sobre esses sofrimentos. Porque ele vai dizer, olha, existe um sofrimento voluntário que é o resultado do cultivo dos nossos vícios físicos ou morais, que é um sofrimento voluntário que eu criei devido ao meu egoísmo, ao meu orgulho, né? Então, eu gero sofrimentos por essas atitudes equivocadas. Mas aí ele vai chamar a atenção, e é o foco dele, né? Ele vai dizer, bem outra é a questão dos sofrimentos que uma pessoa se impõe para aliviar o próximo. Então, aí é uma outra questão. Porque quando você se impõe um sofrimento, né, uma limitação, se doa para aliviar esse próximo, eu estou em sintonia com a lei de solidariedade. E essa lei de solidariedade é a grande lei universal, porque a lei de amor é lei de solidariedade também. Então, quando nós estamos assim, nesse tipo, né, de sofrimento para aliviar a dor do próximo, para aliviar o próximo, eu fiquei lembrando, se nós estamos alinhados com a lei de amor, o que nós vamos sentir mais profundamente são doces sensações, sensações de ventura, sensação de inteireza e identidade com as forças do bem. Então, mesmo externamente sendo um sofrimento, internamente há uma sensação de plenitude, porque eu me alinho com Deus, com as forças divinas. E assim eu lembrei da missão dos espíritos, mas lembrei do próprio Chico Xavier, do aniversariante de hoje, Divaldo Pereira Franco, Irmã Dulce, Albert Schweitzer. Foram espíritos que se doaram, alguns exemplos, né? Foram espíritos que se doaram, mas que deixaram um rastro de luz, né? E esse é o grande mérito, porque esses espíritos conseguem, pela lei de solidariedade, entrar no fluxo divino, no fluxo profundo do amor. Basicamente, era essa colocação que eu gostaria de fazer, né, sobre essa questão. E aí a moça, veio a pergunta, né? Jeane Lima. De Jeane Lima, inclusive minha irmã é Jeane Lima também, eu pensei, será ela? Ela vai dizer, né, vai trazer, nunca, porém, numa negligência que seria mais preguiça do que virtude. A que preguiça ele se refere? A falta de fé ativa? Essa eu entenderia com essa preguiça, essa própria inércia, esse descaso, esse descuido. É tanto que Joana de Ângeles vai falar de resignação ativa, porque às vezes a gente se resigna, mas essa resignação não é uma entrega ativa, é uma acomodação. Então, que não seja uma acomodação, né? Assim é que eu entendo. É o que a gente pode entender como uma preguiça moral, não é? Porque, conforme a psicologia nos coloca, nós, às vezes, a nossa mente, ela vicia, a nossa consciência não. Por isso, lá na questão 621 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec perguntou, onde está escrito a lei de Deus? Na consciência. E Emmanuel diz que a consciência é a voz de Deus dentro de nós.
Então, a consciência ela tem todas as respostas, é o nosso GPS divino. Então, quem tem perguntas, quem tem indagações é a nossa mente. Então, muitas vezes, nós temos determinados padrões mentais viciosos, e Joana de Anjos coloca muito bem isso no livro Momento de Saúde, onde nós temos hábitos saudáveis e hábitos menos felizes. E não tem como nós deletarmos o que a nossa mente aprendeu, mas tem como ressignificar, reprogramar. Então, muitas vezes, em virtude dos ganhos secundários que nós temos nas nossas viciações, muitas vezes do vitimismo, do autoritarismo, nós não nos autonegligenciamos. Em virtude do quê? Da preguiça moral. Que aí entra em virtude também da ignorância. Então, nós temos 3 níveis de ignorância. A ignorância do não saber, a ignorância do não sentir e a ignorância do não vivenciar. E isso, para que nós possamos superar esse ciclo vicioso dessa preguiça moral, aí entra o autoconhecimento nos ajudando no autodomínio, que Joana de Anjos coloca no homem integral. Muito interessante. Excelente, Lacordé, Joedla, com esses comentários que nos elucidam acerca desse tema. E a gente gostaria de, ainda no item 26, fazer uma pergunta para o Lacordé, mas trazendo também uma observação da Luciana. Porque, assim, nesse trecho que a gente destaca para o Lacordé, ele tem as seguintes palavras. Não enfraqueçais o vosso corpo com privações inúteis e macerações sem objetivo, pois que necessitais de todas as vossas forças para cumprirdes a vossa missão de trabalhar na terra. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Então, a gente pede para o Lacordaire explicar, mas já fazendo a ponte com essa pergunta aqui da Luciana. Às 21h53, ela diz assim, como desenvolver a resignação diante das provações e não cair no desânimo e perder o equilíbrio emocional? Então, vamos começar pela resposta da pergunta. Todo processo de mudança, ele é treino. Quando nós temos um vício, nós treinamos também num processo de viciação. É algo que a gente faz repetidamente. Quando o Pedro pergunta para Jesus, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Até 7 vezes? E quando Jesus, então, fala não até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, em outras palavras, é como se Jesus estivesse falando assim, ó, vai treinar. Então, toda e qualquer virtude, o processo é de desenvolvimento. Então, quando nós estamos diante desse processo de estar construindo a nossa elevação espiritual, é muito compreensível que nós tenhamos esses tropeções, que nós tenhamos esses aparentes movimentos regressivos. Mas não é uma regressão porque o espírito não retrograda. Uma vez aprendido, o bem não tem vencimento. Então, por isso que qualquer menor esforço que nós façamos na busca da nossa elevação espiritual, nós estamos investindo em nós pela eternidade. Então, daí é compreensível que nós tenhamos a visita do desânimo, o desequilíbrio emocional, nada disso é problema. Porque nós, ao reencarnarmos, conforme Allan Kardec pergunta qual o sentido da reencarnação, em outras palavras, é para a gente cuidar da gente mesmo. Então, nós trazemos conosco provas e expiações. Então, são situações que nós, outrora, em virtude da nossa ignorância, e Joana de Anjos, no livro Amor, Imbatível Amor, ela diz assim, nessa nossa busca de elevação espiritual, nós produzimos alguns descaminhos. O que são os descaminhos? A dessintonia, principalmente quando Kardec sintetiza, da lei de amor, justiça e caridade. E nesse descaminho, nós produzimos em nós experiências não legítimas. O que ela está chamando de experiências não legítimas? A nossa derrocada moral. Mas Deus é tão bom que até os nossos defeitos não é de jogar fora, são experiências. Por isso a reencarnação. Por isso que Jesus diz, nós somos a cada um conforme as suas obras. Agora, voltando à questão do item 26. Pegando uma ponte também, que a nossa Luciana fez, como que nós podemos, por exemplo, a pessoa, é justo ela buscar abreviar a sua prova, ou seja, buscar recursos para ajudá-la? E o benfeitor espiritual fala, fazendo uma pergunta, é justo a pessoa que está afogando buscar se salvar? Ter um espinho na mão, buscar tirá-lo? Claro que é. Porque João diz assim, Deus é amor.
A pedagogia divina é o amor, ou a andragogia divina. Por isso que cai por terra aquela fala que às vezes nós ouvimos muito no nosso movimento espírita, que quem não muda por amor, muda pela dor. Muda? Não, porque não é a dor que muda o indivíduo. Eu posso estar sofrendo, mas eu estou reclamando, eu estou culpando o pai, culpando a mãe. O que muda é o amor. Então a dor, como diz o Espírito Lázaro no Evangelho, ela é bênção que Deus envia aos seus eleitos como um carteiro, para que eu possa refletir por que eu estou nessa situação. E o que a situação quer me dizer? Como é que eu posso mudar? Então, quando nós também entramos na maceração do nosso corpo, o que acontece? O corpo é o nosso primeiro patrimônio, é o nosso primeiro talento que Deus nos empresta em cada encarnação. Então, da mesma forma, se um amigo seu te empresta um carro, o bom senso, o que diz? Você vai entregar o carro sujo, ou você vai entregar o carro arranhado, ou você vai cuidar dele? Então, Deus, além de nos criar para nós mesmos, nos deu para nós, a cada encarnação Ele nos dá uma casa nova, essa casa psicotrônica, psico porque obedece impulsos mentais, e a respiração, o batimento cardíaco, o rim, tudo funciona independente da nossa vontade. Então, essa maceração, eu quando coloco aqui a questão do silício, é você torturar, martirizar voluntariamente o nosso corpo. Isso é contravir diante das leis divinas. Então, a proposta que o benfeitor nos traz é justamente estarmos trabalhando de uma forma diferente, valorizando as oportunidades para o nosso crescimento espiritual. E trabalhar realmente em busca de superar esse ciclo vicioso e desenvolver o ciclo virtuoso, porque o corpo ele é um computador. Não é o computador que é inteligente. Inteligente é quem o fez e quem maneja. Então, o corpo ele é essa casa abençoada na oportunidade, para que nós possamos valorizá-la e utilizá-la para o nosso crescimento espiritual. Então, dessa é a grande proposta que a doutrina espírita nos oferece. Muito bom, Lacordaire, excelente. Meu microfone estava fechado, apanhando para abrir aqui. Joédula, ainda estamos no item 26. E se o homem impõe a si próprio sofrimentos para o alívio do seu próximo, também há nisso suicídio? Inicialmente, eu quero concordar com Lacordaire, muito boas as observações que ele fez, e que aí a gente já puxa, né, para a nossa resposta. Interessante é que ele vai dizer assim, enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Olha, onde ele vai trazer a questão do verdadeiro suicídio. Mas a pergunta foi muito bem feita. Se o homem impõe a si próprio sofrimentos para o alívio do seu próximo, também há suicídio? É uma pergunta, né? É uma pergunta de gaveta. Inicialmente, eu gostaria que a gente pensasse o seguinte, pela lei divina, né, uma mesma atitude, ela é avaliada de formas diferentes, porque existem questões que envolvem, assim é com o suicídio, né? O que foi que movimentou para aquele espírito praticar esse ato, né? Então, o que nos faz compreender é que o mesmo ato não vai ter os mesmos efeitos, né? Porque muitas vezes a gente coloca a própria questão de alguém estar numa depressão profunda. Até que ponto essa pessoa estava respondendo lucidamente quanto aos seus atos. Então, não nos cabe até nem fazer essas avaliações, porque são muito profundas. Mas, e quando a gente coloca nesse sacrifício a lei de amor e a ação, né? E aí a gente, muitas vezes, né, se preocupou com os efeitos do suicídio, quando a gente teve acesso ao livro Memórias de um Suicida, que nos mostrou que realmente o suicídio é algo muito grave, né, porque é um desrespeito às leis divinas, como Lacordaire falou agora há pouco, é um desrespeito a esse presente que foi o corpo que nós recebemos para a nossa evolução.
mas cada caso é um caso e vai gerar efeitos específicos. O que me leva a lembrar, no livro Obreiros da Vida Eterna, uma experiência de sofrimento voluntário de Dimas. O interessante é que nessa experiência de Dimas, ele renasceu numa situação socioeconômica muito difícil. Foi muito difícil para ele ter uma educação formal, aprender a ler. Teve que conseguir um sustento desde a meninice, e os trabalhos, né, sempre despendendo muito esforço físico. E depois ele traz a mediunidade. E com a mediunidade ele amparou a muitos. Muitas vezes ele diminuía suas horas de sono para amparar alguém com mais necessidades, ou sofria diante do sofrimento do outro. E Dimas foi um caso em que houve um desgaste prematuro do seu organismo físico. E diante daquela situação, André Luiz questiona, e ele é um suicida? Né? É essa mesma pergunta, ele é um suicida? E os espíritos vão explicar toda a situação de vida que ele passou e que ele abreviou a sua vida não para atender a interesses egoísticos, mas sim pelas próprias dificuldades reencarnatórias e por doar-se amorosamente. E isso não era visto como um suicídio, de forma nenhuma. Então, o que a gente precisa compreender é que se o trabalho é uma doação por amor, não é um suicídio. Não é visto dessa forma. Joédela, que lindo, e trazer essa contextualização. Diga, Lacordé, por favor. Então, e Joana de Andes, ela nos amplia essa visão, porque o suicídio não é só tirar a vida do corpo. Nós suicidamos também no nosso ideal. Muitas vezes aqueles de nós que temos um ideal e, de repente, por dificuldade de lidar com as próprias frustrações, inibimos o nosso potencial criativo. Assim como as leis humanas existem atenuantes e agravantes, as leis divinas não é diferente. Agora, por isso que Jesus disse, a quem muito é dado, muito será pedido. Então, nós temos uma oportunidade abençoada de ter um manancial de esclarecimento, que é a doutrina espírita, para que nós possamos fazer essa travessia desafiadora que todos nós nos encontramos no mundo de provas e expiações. Mas sempre, como diz Emmanuel, sempre, antes de qualquer problema, a ajuda chega sempre na frente. Deus é amor, Deus é misericórdia. Lindo, lindo, Lacordé. E aproveitando já para finalizar esse item 26, a gente te faz uma pergunta, Lacordé. Qual seria o verdadeiro silício? Então, diante de tudo que a gente conversou, qual é esse verdadeiro silício? Então, a lógica espírita nos convida à disciplina edificante, não rigores inúteis. O que é realmente o silício? É um cinto ou um cordão de crina ou de arame fino, cheio de pontas que cortam a pele. Eram utilizados antigamente, colocados diretamente sobre a pele, na cintura e até mesmo na perna, na altura da coxa, para pagarem penitências, para pagar pecados ou afugentar tentações e maus pensamentos. Isso foi muito utilizado principalmente na Idade Média. Hoje, nós temos, com raras exceções, algumas religiões que utilizam para castigar para o processo da depuração espiritual. E a doutrina espírita, que é essa doutrina libertária, ela vem para nós à semelhança do telescópio ou microscópio, que não veio criar um mundo novo, mas veio desvendá-lo. Então, veio justamente nos libertar à semelhança de Jesus, porque a proposta da doutrina espírita é viver o seu evangelho em espírito e verdade. Então, Jesus também, como ele disse à samaritana, dia virá em que nós haveremos de adorar a Deus nem no vale nem no monte, quando ela o perguntou. Então, mostra que a doutrina espírita vem nos ajudar a desfazer desses atavismos. Então, o verdadeiro silício, ou seja, se você quer buscar um processo, que é o que a doutrina espírita nos coloca,
da nossa depuração, porque essa é a intenção, a questão não é o corpo, porque nós temos um corpo, mas somos mais do que um corpo. Nós temos uma estrutura de pensamento, mas somos mais do que pensamos. Nós temos vontade, desejo, mas somos mais do que o nosso desejo. Quem nós somos? Nós somos um ser autoconsciente, conforme está na Gênese bíblica, criado à imagem e semelhança do Criador. Deus, além de nos criar, nos dotou de todos os seus atributos, enquanto sementes, enquanto criatura nós trazemos, para nos tornarmos felizes. O que Joana de Ângeles usa uma metáfora, acho formidável, que nós somos a semelhança de uma semente, que traz dentro dela todos os elementos para despertar a árvore que a tipifica. Então, não é macerando o corpo, nos maltratando, que nós vamos, assim como você bater na semente, não vai despertar a árvore. Pelo contrário, para que possamos desfrutar de quem nós somos, é cuidando. Assim como você planta a semente, rega e aduba. Então, é o autocuidado. Então, quando nós utilizamos esse instrumento de sofrimento, nós estamos na contramão daquilo que é a lei de amor, justiça e caridade. Porque nós somos a criatura mais perfeita, potencialmente falando, que Deus criou e nos deu para a gente cuidar. Então, se queremos realmente desfrutar de quem nós somos no aqui e agora, conforme a questão 115 do Livro dos Espíritos, é nos tornar dóceis aos impulsos que as leis divinas nos convidam a nos colocar. Muito bom. Excelente reflexão. E nós vamos entrar agora no item 27 e depois atenderemos as perguntas que estão no chat, não, Lu? Tá. Aqui na 27, Joédala, nós temos: pensam alguns que, estando-se na Terra para espiar, cumpre que as provas sigam seu curso. Outros há mesmo que vão até o ponto de julgar que não só nada devem fazer para atenuar essas provas, mas que, ao contrário, devem contribuir para que elas sejam mais proveitosas, tornando-as mais vivas. Poderia comentar, por gentileza? Eu acho que foi muito oportuno essa pergunta, né? Foi muito oportuno. Verdade. Mas eu quero dizer que essa é uma mensagem muito bonita, é uma mensagem do espírito Bernardino, né? E ela é muito bela. E eu gostaria de fazer primeiro uma reflexão, né? Mas essa reflexão já foi antecedida, né, por Lacordaire. Por que estamos na Terra? Para que estamos na Terra? Neste grupo familiar, no país em que nascemos ou que moramos, nas condições sociais que temos, né, no grupo afetivo, além do familiar, com o corpo físico que temos. Tudo há um motivo. E nós estamos nesse planeta de provas e expiações porque a nossa condição espiritual, que a gente já trouxe hoje à noite, e muito bem, ainda necessitamos dessas provas e dessas expiações. E cada vício nosso, conscientizado ou atenuado, é um passo que nós damos de retorno a nós mesmos. Porque o retorno a nós mesmos, até como já foi dito hoje à noite, é o encontro com Deus. Porque Jesus sabiamente nos disse que o reino de Deus está dentro de nós. E lá, até, numa outra questão, até Lacordaire falando, né, a gente tem o heliotropismo. Né? Então, por isso que nossas provas e expiações, a gente vai buscando essa felicidade, essa plenitude, porque dentro de nós existe esse desejo. Né? Então, é esse processo, é o processo de irmos para dentro de nós. E aí, quanto mais nós vamos fazendo essa transformação moral, que a doutrina nos aconselha, mais sentimos liberdade e felicidade, que foi a primeira questão da noite de hoje. Mas esse texto nos pede humildade, nos colocarmos no nosso lugar, porque não está em nossas mãos fazer cessar as provas do próximo
ou até as nossas próprias provas, assim, no sentido fazer cessar de nós termos uma condição mágica de fazer cessar. Acima de tudo, a gente precisa cumprir o ciclo de aprendizado. Se aquela provação a gente ainda não tirou a lição, pode ser até que ela dê um tempo, mas ela retorna, nos cobrando o aprendizado para que o ciclo seja fechado. Nós somos simples instrumentos de Deus para amenizar ou para fazer cessar o sofrimento do próximo. Mas nós somos apenas instrumentos. Cabe a cada um de nós dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. E o Espírito Bernardin vai nos dizer: vejamos se o meu conforto moral, meu amparo material, meus conselhos poderão ajudá-lo a transpor essa prova com mais força, paciência e resignação. Então, todos nós estamos na Terra passando por provas e expiações. Todos nós devemos fazer todos os esforços para aliviar as nossas dores, nossas expiações e a dos nossos irmãos, segundo a lei de amor e de caridade. E lembrando até uma pergunta que Luciana fez, que Lacordaire respondeu. Também, Luciana, diante das provas, desse momento que a gente se sente fragilizado, nós também podemos ter anjos encarnados, que com uma palavra, com um olhar, com a mão, nos dá um apoio para a gente prosseguir. Isso também nos acontece. É verdade, né, Joédia? É o dever moral, né, que Lázaro coloca. Porque como é que Deus se manifesta através da criação e das criaturas? Através das suas leis. Então, por isso ele criou a lei do trabalho, a lei do progresso, a lei de solidariedade, a lei de fraternidade, que Jesus, sintetizando como sendo o maior realizador das leis divinas, ele diz assim: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. O que Joana de Anjos diz assim: remédio que se coloca na ferida do próximo é medicação que nós estamos colocando na nossa própria alma. Olha que sublime, né? Lindo, lindo, Joedla e Lacordaire. Indo nesse caminho, é que a gente faz a pergunta para o Lacordaire, nesse mesmo processo que vocês estão refletindo em relação ao próximo. Como devemos pensar e agir em relação às provas do próximo, Lacordaire? Muito bem. Como o nosso anjo de guarda faz conosco, com empatia e não com simpatia. Né? O que é empatia? A psicologia nos coloca com muita clareza. Sintetizando, é estar com sem querer fazer por. Porque quando eu quero fazer por alguém, eu estou o tratando como capaz ou incapaz. E Deus cria alguém coitadinho? Deus cria alguém incapaz? Deus erra no seu projeto? Então, por que eu nasci num meio sociocultural de profundos desafios? Por acaso? Não. Por isso que também o papel da casa espírita e a doutrina espírita vem nos ajudar a nos tornarmos fenômenos morais. O papel da casa espírita é se tornar também um laboratório moral. O que são fenômenos morais? São aquelas pessoas que mergulham para dentro de si, num profundo processo de autovalorização, de autorrespeito, como o exemplo que nós vamos ter de Saulo na estrada de Damasco. Até o momento em que ele encontra com Jesus, ele estava bem intencionado, mas mal direcionado, porque ele estava permeado do farisaísmo e da ignorância, dos preconceitos. Mas no momento em que ele encontra o Cristo, veja, a primeira pergunta depois que ele pergunta quem é, sou eu, Jesus, ele pergunta depois: o que queres que eu faça? Veja que Jesus não deu receita para ele, porque receita a gente dá para bolo. Cada pessoa é uma pessoa, é um universo. Jesus só disse assim: adentra Damasco e lá lhe será dito o que deves fazer. Ou seja, é o símbolo como se fosse mergulhe na sua própria consciência. Damasco aí, simbolicamente, é nós mergulharmos através da oração, da meditação, da reflexão, e nós vamos ser intuídos, encontrar o nosso Ananias interno,
que vai nos libertar da nossa cegueira temporária. Então, como agir? Com empatia. Agora, o nosso anjo de guarda, conforme São Luís coloca, né, no Livro dos Espíritos, a questão 490, 491, 2, 3, Kardec faz várias perguntas, ele coloca que ele tem o papel de um pai. Olha que lindo! Amoroso, responsável, acolhedor, chora conosco se for preciso, mas não nos abandona. Ele afasta porque respeita a lei de liberdade. Somos nós quem permitimos, é uma outra lei do universo, que é a lei de permissão, que Jesus esteja conosco ou não, que Jesus é como um sol. Sou eu quem me permito. Agora, quando eu coloco na sombra do orgulho, da vaidade, da presunção, eu me distancio. Então, o que fazer? Agir com empatia. É auxiliar, porque o fazer é sempre da pessoa. Agora, o que é a simpatia, quando a gente age com simpatia? Vamos dar um exemplo. No berçário, o primeiro bebê chora, todos os bebês choram juntos, mas de quem que é a dor? Do primeiro. Então, a simpatia, eu fico desesperado. Gente, nós precisamos ajudar o Carlos. Gente, e eu entro num padrão de ansiedade, eu entro num padrão de insegurança, de desespero. Isso é simpatia. Eu estou me sintonizando com a dor dele, deixando de ver que ele é capaz tanto quanto eu e todos nós. E que Deus não erra. Então, ele está passando, como nós acabamos de ver agora mesmo, as provas. E olha como é realmente a bondade divina. Aquilo que não estiver no nosso programa, porque não é justo, o nosso anjo de guarda estará nos livrando. Não é justo e não é caridoso. Então ninguém vai passar nada que não esteja no seu programa. O que o Espírito André Luiz sintetiza assim, olha, o que é da gente não vai para a porta do vizinho. Então, como fazer? Ajudar com simpatia. E aí o Espírito... Com empatia. Aliás, com empatia. Né? Então, na mensagem, justamente, o benfeitor espiritual encerra dizendo assim, vejamos, se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer que cesse esse sofrimento, se não me deu a mim também como prova, como expiação, talvez, deter o mal e substituí-lo pela paz. Aí ele está nos convidando a exercer a força que todos nós trazemos dentro de nós enquanto co-criador e colaborador da divindade. Excelente. Nós vamos agora para o chat com várias perguntas. Primeiro vamos tratar as que estão relacionadas ainda com a melancolia, tema sobre o suicídio. Depois dessas 3 perguntas, nós vamos então para as provas novamente, não é, Lu? O Jean Silvestre, que creio que foi 21h50 isso, diz assim, melancolia poderia se dar em momento de comodismo, Joedla, por gentileza? A energia, boa noite, Jean. A energia da melancolia é uma energia que se fecha, que se contrai. É um movimento que nós estamos fazendo de contração. Eu diria assim, é uma energia fria. Então, melancolia e comodismo, eles estão na mesma direção, no sentido de que o comodismo também é essa energia de parar, de se fechar. E o caminho para os dois, né, conforme o Espírito nos disse, é resistir. É resistir. Não, assim, eu quero dizer primeiro, a gente tem que respeitar, olhar para essa melancolia, respeitar, porque ela veio até nós, e ela tem uma mensagem a nos dar, mas não parar nela. Olha, respeita e segue, resiste, expande. Na natureza é o caso do luto, né? Porque na natureza é a força de expansão e a força de contração. A melancolia é essa contração, o luto é essa contração, né? É esse momento, mas a gente precisa fazer o segundo movimento, que também é movimento de vida. Muito bom. É o convite, né? Então, é o convite que, quando Allan Kardec pergunta lá na questão 919A, Santo Agostinho, e ele nos dá o passo a passo
Fazei como eu fazia, passava em revista as minhas ações. Então, não é me censurar, não é nos criticar, não é fazer enquadre conosco. Pelo contrário, isso merece carinho, respeito, acolhimento. Agora, todos nós somos convidados a ter uma ação proativa. Estou nessa situação? Estou. Mas o que eu posso fazer com ela? Como é que eu posso mudar? Sim. Ainda sobre a melancolia, a gente vai no mesmo assunto aqui. A Maria das Graças, Alexandre, às 21h57, ela pergunta: a visita dos amigos espirituais nos faz ver a verdadeira felicidade real? Pode ser este motivo da melancolia? E ela coloca: quero dizer, depois de acordarmos. Então, a visita dos dos amigos espirituais nos faz ver a verdadeira felicidade. Por este motivo, a melancolia, e ela diz a melancolia após acordarmos, e então Lacordaire? Não, o bem não pode fazer mal para quem está fazendo o bem, certo? Então, muitas vezes, a melancolia vem depois de um momento desse em virtude, às vezes, das nossas expectativas, dos nossos padrões de exigência, de autoexigência. Então, o que acontece? Às vezes, quando nós, aqueles que temos o padrão do perfeccionismo, e temos dificuldade de nos autoaceitar nas nossas dificuldades, nos nossos desafios, muitas vezes após a visita de um amigo espiritual que vem, nos orienta, nos acalenta, nos acolhe, depois nós entramos muitas vezes em padrões mentais que são conflitos que somos convidados a nos autoacolher. Então a melancolia, essa tristeza, vem muitas vezes, e merece todo respeito e carinho, fruto muitas vezes da minha dificuldade ainda de estar entendendo como eu posso me ajudar. Muito bem. Nós temos uma pergunta agora da Maria Imaculada Moura, às 22h02. Gostaria de saber o que acontece com uma pessoa que comete suicídio, estando com depressão, transtorno bipolar e surtando no momento. A pergunta é para a Joédala, né? Sempre a gente tem essa preocupação racional de querer saber o que acontece com uma pessoa. E uma pergunta muito geral, Maria Imaculada. E eu trabalharia no outro ponto, no ponto de cada um de nós, quando vemos um companheiro num movimento desse, né, que cometeu suicídio, estava depressivo, etc. e tal, qual é o nosso movimento? Né? Nosso movimento é um movimento de acolhimento, de amparo. Então, assim, o que é que nos faz, o que é que acrescenta em nós saber o que acontece com ele? Uma coisa nós sabemos, ele será amparado no plano espiritual, será acolhido no plano espiritual, será tratado, né? Vai passar pelo processo de tratamento espiritual. E a gente os envolve em preces para auxiliar, doando-nos, né, energias para auxiliar no restabelecimento dele, né? Mas está amparado por Maria de Nazaré, né? Pela Mãe de Jesus, está amparado. O suicídio é uma falsa solução, não é? Mas existe atenuantes e agravantes. O fato é que tudo aquilo que nós fazemos, nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, muitas vezes, os descaminhos que nós hoje produzimos, pela misericórdia divina, Deus vai nos dar novas oportunidades para que possamos criar uma têmpera moral e para logo depois nós voltarmos e nos resgatar diante das experiências, desafios, até onde nós chegamos. E aqueles de nós que somos os familiares, como disse muito bem a nossa Joéda, o que nos compete? Oração. Envolver a criatura em profunda compaixão. Vejamos que Jesus fez em todos os seus atendimentos, todos os seus encontros terapêuticos. Ele nos ajuda a ver texto e contexto. A intimidade de cada um, ela é inviolável para quem está de fora. Então, nós não temos como julgar. Então, não julgueis. Então, doemos a nossa oração, doemos a nossa vibração e essa certeza de que a morte não é o fim.
como também nascimento não é o começo. Onde esse ente querido estiver, vai estar recebendo as nossas vibrações, nós vamos estar ligados pelos laços sublimes do amor e da fraternidade. Muito bem. Dentro do assunto das provas que nós conversamos aqui hoje muito, às 21h50, Luciana Belo pergunta: como abrandar estas provas? Lacordaire. Justamente. Jesus, que é a nossa referência maior, o que ele coloca? Vinde a mim todos vós, que achais sobrecarregados e oprimidos, e eu vos lhes aliviarei. E aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e tereis descanso e repouso para a vossa alma, se nós tomarmos o seu jugo e seu manto. Ou seja, então, quando Jesus vinde a mim, Allan Kardec, na parte terceira do Livro dos Espíritos, ele tem um cuidado de colocar pelo menos 10 leis básicas para que nós podamos entender. Então, ir ao encontro de Jesus é você ir ao encontro do estudo das leis, o estudo de você mesmo. Quem é você? Então, você é um filho de Deus, um aprendiz da vida, um herdeiro do universo, como diz o Espírito Joana de Ângeles. Então, como eu posso abrandar as minhas dores, os meus sofrimentos? Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, nos 2 últimos capítulos, ele fala da força do pensamento e do poder da oração. A oração, ouvindo outro dia um jovem, ele diz, é como se fosse o farol do carro. Não vai tirar o buraco da estrada, mas nos possibilita saber por onde nos trafegar com mais segurança. Então, primeira coisa, você está buscando entender e perguntar para você mesmo, conforme a questão 919A do Livro dos Espíritos, que Santo Agostinho nos dá ali uma dica. A autoaceitação, fazer a reflexão, depois você vai estar agora se reprogramando, tomando uma decisão. Por que eu estou nessa situação? E nunca responsabilizar as pessoas ou situações pelo que nós estamos sentindo. Porque o outro, ele desperta o que há em nós, mas não cria o que há em nós. E após essas reflexões, você vai agora tomar a decisão. Como Allan Kardec diz, hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. E busca o trabalho do bem. O trabalho do bem é uma forma de você aurir forças para se auto-administrar. Busca o trabalho da atividade na casa espírita ou numa creche, porque através do outro nós também nos tomamos referência de nós. Por isso que Allan Kardec, em A Gênese, diz assim, olha, a vida em sociedade é a pedra de toque do espírito. O que é a pedra de toque? É aquela pedra que vai desbastar o diamante, tirar aquela casca. Então, no nosso caso, tirar a casca da ignorância. Porque nós sofremos por 2 razões, não é pelo que nos acontece. Nós sofremos pela dificuldade de lidar com o que nos acontece. Ou por ignorância, ou por rebeldia. Muito bem. Joédela, às 21h56, Francisco Caparrós perguntou, provas não seriam meios pedagógicos de conscientização? É bem na sequência do que Lacordaire estava comentando, né? Verdade. Francisco, as provas e também as expiações, elas são meios pedagógicos de conscientização. Nas provas, nós estamos fazendo aqueles testes, né, para vermos se já ganhamos a maturidade necessária. E embora as expiações sejam ainda acertos, ajustes que necessitamos fazer, ela também é um meio de conscientização. Então, é esse o caminho mesmo. E ainda aqui, Lacordaire, Camila Xavier, às 22h, faz a seguinte ponderação. Contentai-vos com as provas que Deus vos manda e não lhes aumenteis o volume, já de si por vezes tão pesado. Mas e quando temos uma boa vida e sem muitos sofrimentos? Como descobrir nossa prova, Lacordaire? Então, como nossa Joana colocou, as provas vêm para sedimentar valores. Nós temos a prova da riqueza, a prova da beleza, nós temos a prova da pobreza. Então, por isso que o Espírito André Luiz, ele nos coloca que a falta de hoje é o abuso do ontem. Então, se hoje você está desfrutando de uma certa regalia, é o convite para que você possa, conforme a mensagem que nós acabamos de ver agora mesmo,
Você sair desse conforto, e muitas vezes é o conforto psicológico, e você ir ao encontro daqueles que se encontram padecendo dos infortúnios ocultos. Então, todos nós, nem o ar que você respira é de graça, tem uma finalidade, tem um sentido de graça no sentido de ociosidade. Veja, ninguém sabe quem plantou o algodão da roupa que nós estamos usando. O que é isso? Lei de solidariedade. O arroz que você comeu, quem plantou? E o Espírito André diz assim, até para nascer, nós precisamos de duas pessoas. Um emprestou o espermatozoide, o outro o óvulo. Então é o convite para que nós sejamos solidários e que Jesus vem colocar justamente mostrando essa maturidade psicológica, espiritual, que quando nós entramos nessa autoconsciência, nós nos colocamos como servidor, através da oração, através da palavra amiga, onde quer que estejamos, com essa autoconsciência de que ninguém reencarna para mudar ninguém. Isso é ilusão de controle. A semelhança da flor. Antes de perfumar o jardim, ela se perfuma. Então, à medida que eu mudo, eu sou um ser social. Eu vou espargir a minha energia colaborando também com a mudança daqueles que estão à minha volta e que gravitam na minha psicosfera de vida. Muito bem. Doutora Camila Xavier, 22:1, Joedla. Todas as provas são acompanhadas de sofrimentos? Eu acho que já foi até respondida, né? Não. Não, Camila, não são. Por isso que houve toda aquela preocupação, aquelas perguntas anteriores, né? Mas para dizer que algumas experiências elas trazem sofrimento, mas todas as provas elas não são acompanhadas de sofrimento, né? E as próprias experiências, exemplos que Lacordaire trouxe agora há pouco, nos mostra que eu posso ir ao encontro do outro, não na experiência de sofrimento, mas na experiência de partilha, na experiência do cuidado, né? Na experiência da compaixão, e com isso em experiências de profunda, vamos dizer assim, plenitude, de plenitude na tarefa, na provação. E você falando em plenitude, lembra de Joana, no livro Plenitude, ela diz justamente a dor e o sofrimento só se faz presente onde o amor se fez ausente. Então a dor, muitas vezes, ela é inevitável, mas o sofrimento é voluntário. É voluntário. Isso mesmo. Isso aí. Exatamente. O Ibrahim Pacheco pergunta a Lacordaire: é necessário que o espírito passe pelas vicissitudes da vida corporal, a fim de buscar o aprimoramento do que é eterno? É necessário que nós passemos pelas provas, como nós vimos, que elas são necessárias. Então, como nós vimos na própria resposta que os espíritos deram ao espírito, na questão do trabalho, tudo no universo é trabalho. Por isso que Jesus diz, o Pai trabalha incessantemente, e eu trabalho com Ele. Então, nós somos convidados a passar pelas provas. E as provas, através do trabalho mais desafiador, é de nos autodescobrirmos e nos tornarmos solidários. E Joana diz assim, só tem solidão quem não é solidário. Porque o trabalho também, por isso que Kardec nos manifesta essa tríade, trabalho, solidariedade e tolerância. Primeiro conosco, porque é o trabalho que eu faço do meu autoacolhimento. E eu vou ser solidário com as minhas dores, com as minhas angústias, com os meus conflitos, e vou ser também tolerante, porque eu sei que a natureza não dá salto, como diz o Espírito André Luiz. O dia não amanhece de uma hora para outra, nem anoitece. Então, nós não vamos mudar abruptamente. E aí, sintetizando, que o Emmanuel também, numa página, ele diz assim, por isso que Jesus disse, eu sou o caminho da verdade e da vida. O que é isso? Então, ele está colocando justamente a importância que tem de nós tomá-lo como referência, porque ninguém vai ser feliz enganando. Ninguém vai ser feliz fazendo falcatruas. Se nós queremos realmente viver o mundo espiritual e a felicidade no aqui e agora, é vivermos como espíritos imortais, sabendo disso,
Aí onde Jesus diz, não amontoeis tesouro onde a traça corrói e a ferrugem consome. Eu vou usar dos bens temporais, transitórios, mas com essa consciência de que são dádivas para o meu aprimoramento espiritual. Muito bem, nós estamos quase chegando ao final. Podemos atender ainda, de repente, umas 2 ou 3 perguntas, né, depender do tempo da resposta, mas não teremos mais tempo para atender outras. Aqui o Ibrahim Pacheco, às 22h16, Joedla, ele fez uma pergunta que é no sentido psicológico, naturalmente, não é? E não físico. A morte é o jogo escuro das ilusões? Das ilusões. A morte é o jogo escuro das ilusões. Sim, muitas vezes a gente coloca aquele par sombra e luz, né? E nesse par sombra e luz, as sombras são ainda a nossa ignorância, e a nossa ignorância se vincula às ilusões, ao que é temporário, ao que enganosamente achamos que nos alimenta, mas o que não é verdade, né? Como a fome que eu me alimento agora, amanhã eu já terei fome novamente. Eu ainda estou naquelas buscas, vamos dizer assim, passageiras. Então, a morte é comparada às sombras, né? a esse jogo psicológico que foi colocado. Nessa nossa busca da luz é comparado à vida. A busca, a vida, a luz. Lacordaire, a Ângela Jucá Sancho, que está sempre aqui com a gente, às 22h31, ela fez a seguinte pergunta: como ajudar aquele jovem que se isola, tem medo de interagir e acaba perdendo a oportunidade de evoluir? Bom, vamos começar de trás para frente. Primeiro que ninguém perde a oportunidade de evoluir. A evolução, ela não é uma opção, ela é uma determinação divina. Agora, quando e como, aí depende de cada um. Então, a própria rebeldia que às vezes nós nos colocamos em não nos aceitar e não também respeitar as leis divinas, ela vai trazer para nós dor e sofrimento. Como ajudar este jovem? Primeiro, buscando acolher, porque o que ele está se isolando, no fundo aí, é uma insegurança, é o medo. E é uma característica própria também da juventude, como Allan Kardec pergunta em O Livro dos Espíritos, se a adolescência é o espírito adquirindo uma nova experiência. Não. É o momento em que o espírito ele vai estar agora acessando a sua bagagem anterior. E se aquele jovem, daí a gente vê a importância de encaminhar os nossos filhos para a evangelização infanto-juvenil, porque ele vai receber todo um alicerçamento de informações que, quando ele acessar essas interfaces do mundo espiritual, das suas experiências anteriores, ele já tem uma formatação melhor para entender, compreender e superar esses momentos. Então, como fazer? Acolhendo, mas buscar ver o que está o levando a essa situação. Como nós vemos, quantos jovens estão se cortando, quantos jovens estão tentando o suicídio, porque no fundo é uma desesperança. E às vezes nós temos uma responsabilidade, porque nós, enquanto pais, estamos criando seres humanos, não seres humanos. Estamos dando coisas e não nos damos nessa relação. Muito bem. Nós vamos encaminhar para o fechamento, mas com 2 comentários rápidos para Madalena Rich, às 22h29. Irmãos, a melancolia é o espírito ansioso em libertar-se do corpo. Na lição de hoje foi tratado do assunto nesse sentido, não é? Que é comentado aqui, mas também foram examinados outros aspectos da melancolia. Nós sugerimos rever, não é, todo o conteúdo, porque ele trata justamente disso. E aqui a Jeane Lima colocou às 18, já estou olhando o horário daqui, às 22h25, Carlos, meu irmão, perdeu várias oportunidades de trabalhos por ser espírita, quando na entrevista perguntavam a religião dele e ele dizia, sou espírita. Foi uma provação para o meu irmão? Seguramente. São momentos difíceis, às vezes, para nós, de testemunho, em que a gente é testado para ver, né, o quanto é que a gente vai resistir, mas pode ter certeza, não é, que aquele que perseverar até o fim
naturalmente será digno do seu salário, como Jesus nos coloca. Então, Giane, que persevere, que seja firme. Não podemos negar a nossa fé, por mais difícil que seja, e por mais que haja perseguição. Nós temos parentes que foram perseguidos também por causa disso. Infelizmente, as pessoas fazem isso às vezes em nome de Jesus, que diz que estão defendendo Jesus, como se Jesus dependesse da defesa tão ignorante como essa, de discriminar os irmãos em humanidade. Mas temos que ter paciência, porque é justamente nessa hora que a gente dá o testemunho, não é isso? Muito difícil, muitas vezes, não é? Mas é preciso. Bem, então nós vamos agora encaminhar aqui para o nosso fechamento. Nós temos várias mensagens aqui para vocês. O estudo está disponível também em podcast, no canal FEB Podcast, no Spotify e nas demais plataformas de auto-streaming. Os nossos encontros semanais ficarão gravados e disponíveis gratuitamente. Divulgue e compartilhe para aqueles que não puderam assistir ao vivo, né? Às vezes a pessoa não pode estar aqui conosco. Se você tem dúvidas acerca do Espiritismo ou gostaria de ficar atento à programação do nosso estudo, acesse o nosso Telegram, @estudo_es_FebTV. E se você deseja encontrar todo o conteúdo do Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo em um só lugar, acesse o site www.febtv.com.br/estudo-ese. Lá você encontrará as perguntas respondidas do Telegram, os encontros, materiais de estudo, podcasts e muito mais. A FebTV disponibiliza 3 oportunidades de estudo das obras básicas do Espiritismo por enquanto. Estudando o Livro dos Espíritos, segunda-feira, às 20 horas, Estudando o Livro dos Médiuns, terça-feira, às 20 horas, e Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, quinta-feira, às 21 horas. Por favor, apoie a FebTV e ajude a manter este e outros estudos no ar acessando febtv.com.br. E na semana que vem, Lu, nós vamos dar seguimento ao capítulo 5, Instruções dos Espíritos. Finalizando o capítulo, será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Será que é lícito? Sacrifício da própria vida. E o último tema, proveito dos nossos sofrimentos para outrem. Nosso agradecimento, Joeda, lá na Cordé, as nossas queridas intérpretes aí para Libras, querida Lu. Abraço a todos vocês que acompanharam de casa. Muito obrigado. Obrigado. Muita paz. Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Um estudo sequencial da obra O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Você que colaborou conosco, a gratidão. Você que ainda não colaborou, tem a oportunidade de colaborar com a FebTV para que ela cumpra a sua missão, que é divulgar o bem, que é divulgar a esperança, que é divulgar o Cristo através do Espiritismo. Muito obrigado a cada um de vocês. Nós agradecemos de coração. Iniciamos hoje a campanha Conheça a Federação Espírita Brasileira, que busca mostrar quem ela é. O trabalho realizado por meio desta instituição centenária, trazendo você para dentro da nossa casa. Como surgiu a Federação Espírita Brasileira? De Augusto Elias, o seu fundador, aos dias de hoje, o que ocorreu? Quem foram e quem são os vultos que fizeram e fazem parte dessa história? Qual a relação de nomes como Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Ivone Pereira com esta instituição? Qual a sua missão? Como ela atua na formação do homem de bem? Apresentaremos a Federação Espírita Brasileira em formato dinâmico com vídeos, depoimentos, postagens históricas, áudios. Conheça e faça parte desta família. A
Federação Espírita Brasileira lança o portal FEB Podcast, com conteúdos em áudio que objetivam esclarecer e consolar corações para uma postura de vida com fé, harmonia e esperança. Diretamente dos estúdios da Federação Espírita Brasileira, está começando o podcast Espiritismo em Pauta. Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Espíritos. Olá, eu sou o Thiago Toledo e você está ouvindo o podcast do Cidadão do Universo. Você está ouvindo o podcast do Entre Dois Mundos. Você está ouvindo o podcast do Gostinho de Leitura. Estudando o Livro dos Médiuns. Olá, eu sou a Marina Miranda e você está ouvindo o podcast Minha Nada Mole Encarnação. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria.